Se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos meses, é que dinheiro mal planejado simplesmente some. Tipo assim, estalar de dedo já foi. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Quando a gente menos pensou, quando piscou, estávamos o quê? Endividados. E não só endividados, porque nós somos ousados. Além de estar endividados, ainda tivemos a brilhante ideia de colocar em ação um plano que a gente tem, que é de mudar de país. Então, além de endividados, com toda a nossa ousadia de baianos que somos, estamos ainda planejando sair do país. Agora imagine a loucura, né? A gente não sabe nem quanto a gente deve e estamos planejando juntar para pagar a dívida, ainda juntar 150 mil reais em 3 anos. Em 3 anos. Para quem não tem um centavo. É isso. Parece uma missão impossível, mas não pra gente. Não, jamais. Hoje nós vamos descobrir junto com vocês quanto é que a gente deve, qual é o tamanho da nossa dívida. Vamos traçar com vocês um plano para quitar essa dívida de forma eficiente, que não atrapalhe o nosso planejamento de juntar o dinheiro para ir, porque, gente, eu tô mais interessada em ir embora do que em pagar a conta. Muito mais. Se depender de mim, eu deixo tudo para trás. Mas a gente sabe que não pode, né? Então a gente tem que quitar as dívidas de forma eficiente. Vamos tentar diminuir essas parcelas, esse valor que a gente está devendo, que a gente ainda não sabe quanto é, mas nós vamos descobrir hoje com vocês. Vai saber que não é pouco. Mas antes de tudo, deixa eu contextualizar aqui para que vocês entendam mais ou menos o que foi que aconteceu. Não sei se você está vindo do meu outro canal, se você está vindo de lá, você já tem mais ou menos uma noção, né, do que aconteceu, porque eu contei lá antes de estar contando para vocês aqui. Se você não veio de lá, você está chegando agora, né, organicamente aqui nesse canal, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha nos vídeos lá, nesse vídeo em específico, até para nos conhecer. Exato. Também, né, vida? Isso é importante. Mas, resumindo, nossas dívidas, elas não surgiram do nada. Não existe dívida que surge do nada, né? Pois é, tem que... Foi um acúmulo de muitas coisas. Não foram coisas irresponsáveis, não foram, assim, supérfluas, né? Fúteis. Sim. Mas foi um acúmulo de muita coisa. A tentativa de empreender que não deu certo, problemas de saúde, da minha parte, né? Muitos problemas de saúde, inclusive. E o desemprego, né? Que bateu na nossa porta do nada. Do nada. Sem ninguém esperar. Do absoluto nada. Sem dinheiro, não tem como pagar a dívida, né? Enfim, minha gente, isso aqui é um breve resumo, né? Eu contei um pouco mais detalhado no outro vídeo, como eu falei para vocês. Se vocês quiserem assistir direitinho, vai estar aqui o link de 2 vídeos que eu falo sobre a nossa situação financeira. Uma sobre a nossa situação financeira e o outro sobre o investimento que eu fiz, que foi um investimento feito assim no momento de desespero, né? Sem pensar. Mas enfim, acontece, não tem mais o que fazer. Agora é parar de estar ali em posição fetal e chorar. Agora é levantar e fazer alguma coisa. Exatamente. Por isso que a gente está aqui hoje para colocar no papel um plano realista para a gente poder sair dessa situação. Exatamente. Né, meu amor? Essa ferramenta vai nos ajudar a entender mais ou menos como que está a nossa situação, porque eu realmente não sei. A gente sabe que a gente tem dívidas, porque a gente parou de pagar os cartões. A gente começou a parcelar a parcela do cartão. E isso é um problema gigantesco. É melhor que você não faça do que parcelar a parcela do cartão. Nem um exemplo que eu dei no vídeo mais cedo que eu estava falando. Vamos supor que eu tenho uma dívida de R$1.000 no cartão. E aí a minha parcela era de, sei lá, 200. Mas aí eu só tenho 100 para pagar. E aí eu pago esse 100 de entrada e parcelo o resto, que vai dar novamente praticamente com juros os mesmos 1.000 que eu tava devendo. Ou seja, aquele 100 já foi. Os 100 que você deu foi só para abafar, só para que pelo menos um mês o seu nome não esteja ali cancelado. E esse 100 vai botar em dobro, né? No juros, né? Não vale a pena. E aí a gente começou a parcelar as coisas. Quando eu percebi, eu falei, mas não faz sentido. E aí a gente parou de pagar
já faz um tempo, alguns já faz um tempo, e outros a gente vai parar por agora mesmo, porque não tem mais como empurrar com a barriga, porque não tem mais o que fazer. E a gente vai traçar um plano para ver como que a gente vai fazer para pagar tudo direitinho, né? E ao mesmo tempo não deixar de focar na nossa meta principal, que é mudar de país. E a gente vai fazer isso agora junto com vocês. Logo nas primeiras páginas desse planner, você vai encontrar uma análise financeira. Aqui onde você vai fazer a sua análise, você vai responder cada perguntinha que tem aqui. Tem pergunta de marcar, tem pergunta de responder. Aqui, essa parte é muito importante, é uma coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum, em planner nenhum. Coisa que não tem e que eu sentia muita falta de ter em outros planners. Essa parte para dar um norte para a gente, para saber onde que a gente está, quanto que a gente precisa, por onde começar. E esse planner tem tudo isso, é muito bom. Depois que você vai para a próxima página, que é a parte de quitação de dívidas, tem uma tabela onde você vai anotar quantas dívidas você tem, quais são as suas dívidas, qual o credor, quanto de juros, você vai fazer toda essa anotação. E eu estou entrando aqui em cada aplicativo meu, em cada banco, para ver mais ou menos quanto é que eu devo em cada um. Esse banco aqui é o Nubank, e essa daqui é a minha parcela para maio, R$ 122. Por mais que pareça pouco, gente, vocês vão ver que cada parcelinha minha é um valor baixo, relativamente baixo, quando se fala em dívida, né? Tem gente que tem dívida de 100 mil, 200 mil, a minha não chega nem perto, não sei exatamente quanto que tá, mas são dívidas pequenas, ó. Essa daqui é a minha fatura que já tá atrasada, de março. De março? Não, de abril. E aí a de maio é 122. Como eu não tô devendo, não tô com todas as parcelas atrasadas, essa é a minha primeira parcela atrasada, eu vou ter que anotar parcela por parcela aqui e fazer o cálculo. E esse aqui é o valor que eu devo para a Nubank, R$ 364,86. Agora eu vou anotar na minha tabela e eu vou fazer assim com todas as contas que eu tenho. Já coloquei aqui todas as nossas dívidas, né, tudo que a gente tem para anotar. Aqui nessa folha tem onde você colocar o credor, né, o valor total da dívida, as parcelas, o juro, o vencimento e nível de prioridade daquela dívida. Como eu tenho muitas dívidas, não caberia aqui. Eu acabei não levando em consideração o que está escrito aqui em cima. E aí eu fiz o quê? Eu coloquei todas as dívidas aqui, né, o que a gente deve, qual é o banco, o que é. Aqui o valor total da dívida. Onde colocaria a parcela? Eu só coloquei se está ativo ou se já está atrasado. Não coloquei aqui parcela, porque tem muitos aqui que eu não vou parcelar, entendeu? Não vai ser parcelado no método que a gente vai usar para pagar essas dívidas. E aí eu vou falar aqui para vocês e vou somar junto com vocês, né? Eu tenho uma dívida. Eu vou separar por dívidas ativas, coisas que a gente vai pagar para não perder, tipo, o cartão. Eu não quero perder o cartão do Jorge, né? Ele não quer perder o cartão dele. E eu não quero perder o meu parcelamento na Shopee. Por quê? A Shopee tem aquela parte de parcelamento que eu tenho limite lá, mas não é nem por isso que eu não quero perder. É por conta das minhas coisas que eu faço com a Shopee. Eu sou afiliada e eu tenho uma lojinha com a Shopee. Então, assim, eu não posso, é uma das únicas coisas que eu não vou parar de vez de pagar, vou continuar pagando. E também eu tenho uma dívida ativa no cartão de outra pessoa, eu já paguei 2 parcelas, falta uma, eu não vou poder parar de pagar. Mas aí eu vou dividir entre dívidas atrasadas e dívidas ativas. Eu tenho aqui uma dívida com no empréstimo, eu fiz um empréstimo na Nubank de R$ 358,20, mais no PJ. A Nubank me deu um limite como PJ, né, como CNPJ, e a gente usou. No início, a gente estava trabalhando com entrega, a gente estava sem dinheiro para gasolina, e aí eu comprei. Como fica as duas contas no mesmo aplicativo, eu esqueci que eu tinha o no PJ. E aí a gente não pagou a gasolina que a gente colocou no carro lá. E aí eu tenho uma dívida lá de R$ 385,98, porque a gente passou um mês colocando combustível nesse cartão e acabamos esquecendo lá. Jorge tem uma conta no Mercado Pago, uma dívida de R$ 225,61. Eu tenho uma conta enorme no Neon, foi o cartão onde mais parcelei as coisas da saúde. Esse aqui foi praticamente tudo de saúde mesmo, que ficou em R$ 2.520,09. Mercado Livre, eu comprei o meu armário. Essas compras, gente, a maioria dessas compras aqui foram feitas anteriores, então estava sob controle.
E aí começou a embolar com as contas de necessidade mesmo atual, né? Coisa que precisava comprar, os exames que precisava fazer, bastante coisa assim. Teve a coisa do carro que precisou comprar, que já no Mercado Pago, né? Algumas coisas assim, eu não lembro exatamente como é que foi. Já terminei todos os cálculos aqui. Esse aqui é o valor da nossa dívida em atraso, R$ 6.264,72. Essas são dívidas nos nossos cartões, dívidas que já estão atrasadas e dívidas que ainda vão atrasar. E agora eu vou somar as dívidas ativas. E a última dívida que é ativa, que eu não posso parar de pagar, é a do celular. Eu comprei um celular no cartão de uma pessoa, né? Ela me ajudou para eu poder trabalhar, que meu iPhone tinha quebrado. E esse aqui é o valor do celular, o valor total. Eu já paguei 2 parcelas desse celular, tá? Mas vou colocar o valor total aqui para mim ter noção do valor da dívida mesmo. Esse celular deu R$ 2.258,67. Ele é caro mesmo, mas é porque é um celular de trabalho, tá? Ele precisava ser assim. E o total em dívidas ativas é de R$ 5.067,50. E agora vamos ver as duas dívidas juntas. Mais R$ 6.264 e, meu Deus do céu, R$ 11.000, 332,22. Caramba! Jesus me ajude. Achei que era muito, mas assim, espanta, né? Meu amorzinho. Preciso te contar uma coisa. Ficamos ricos. Ainda não. Você ganhou na Mega Sena. Ainda não. Não vai acontecer. Na verdade, são dívidas. Oxi. Eu vim te contar o valor da nossa dívida. Misericórdia, que susto. Você tem noção? R$150 mil. Não. O que a gente ia gastar isso tudo, meu Deus? Dívida total? Dívida total. Todos os cartões. A única dívida que eu não coloquei aqui, que é uma coisa que a gente pretende organizar antes de sair do país, é o MEI. Tanto o meu quanto o seu. O nosso MEI tá meio bagunçado, né? Não, totalmente bagunçado. A gente não pagou MEI há muitos anos já, né? Não paga. Chegou. Na verdade, eu abri o MEI em 2018, nem sabia exatamente o que eu estava fazendo, não paguei. Aí, quando foi agora, ano passado, eu renegociei, comecei a fazer o pagamento, só que quando aconteceu toda essa Teve que parar. né, eu precisei parar de pagar o MEI, e aí não teve mais jeito, e acabou que vou ter que fazer outra renegociação depois, mas não vai ser possível. Deve estar uns R$10 mil. Não, quase. 8.500. Não, mais. 9.300. Mais. Era mais de 10. Ah, mais 10. Oh, meu Deus, eu estou tão baixo. 13 mil. Não, mesmo. 12.200. 11.332 reais. Tá. É no total. É um total. Eu dividi aqui entre dívidas em atraso, né? Os cartões que a gente não vai pagar agora, depois a gente vai dar um jeito de pagar. E entre dívidas que a gente não vai poder deixar atrasar, que é a parcela do seu pai, as coisas do cartão da Mana, lá, do celular, o seu cartão você não quer atrasar, e o meu e a Shopee, eu também não posso atrasar. Então, a gente tem uma dívida de R$11.000, 332,22 centavos. Isso se a gente não estiver esquecendo nada, né? Eu não tô, que eu saiba, eu não estou esquecendo nada. Se for pro MEI aí? Se for contabilizar o MEI, a última vez que eu estava parcelando e não entrava todas as parcelas do último ano, não entrava para fazer renegociação, estava em R$3.000. 3.000 meu, 3.000 seu, e ainda as outras parcelas ativas, né? Do ano atual, se eu não erro, não entra. Sim. Enfim. E o pior é que uma dívida dessa é o sonho de muita gente. Tem gente que... Nem fala. Sabe uma coisa que eu assistia muito? Aquele programa Me Poupe. E aí, quando eu via as pessoas comuns... pessoas simples. Então, pessoas simples. 100 mil. 195 mil, 200, não sei quanto. Mas, gente, não deve ser. Eu achei até que poderia ser... Não, eu tava mais ou menos achando que era isso aqui, mas só que na hora que fala, né? Dá uma impactada. Como vocês puderam perceber, tive um probleminha no áudio, por isso eu vou regravar aqui essa parte.
Hoje eu falo do nosso planejamento. Relevem, tá, gente? Que eu tô começando agora a gravar em 2 pessoas, né? Antes eu gravava sozinha. Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal, lá aqui no YouTube também, né? Vou deixar aqui embaixo o link. E lá eu gravo sozinha. Então é mais fácil pra mim gravar só, prestar atenção e tal, do que quando tem mais pessoas, né? No caso, eu e meu esposo gravando. Então, assim, relevem. Tô tentando, tô fazendo de tudo pra ficar melhor, né? Mais profissional. Antes eu também não gravava com microfone. E aí tem que estar prestando atenção se o microfone tá gravando e tal. É uma coisa. Mas tudo pra melhoria. Até a gente se adaptar, dá um trabalhinho mesmo. Mas eu decidi regravar aqui a parte que eu falo sobre o nosso plano para pagamento de dívida, tá? Como vocês viram aqui no planner, eu fiz a anotação do valor, ó. O valor da dívida, R$ 11.332,22. Aqui embaixo tem uma parte que você vai ler, que é onde ele fala sobre as formas que você pode fazer para pagar essas dívidas. Então, tem o primeiro método, que é o método Avalanche, onde você começa quitando a dívida com a maior taxa de juros. Tem o método Bola de Neve, que você começa a pagar a dívida pela menor dívida que você tem. Quanto mais você paga, você vai ganhando motivação para ir pagando, sabe? Às vezes a gente se esforça muito, quero pagar logo essa aqui que é a mais cara e tal, e às vezes vai juntando dinheiro, alguma coisa assim, e demora para acontecer de você se livrar daquela dívida ali, acaba não tendo a motivação suficiente para continuar juntando o dinheiro que você precisa. E tem também a outra opção, que é a renegociação entre os credores e você, né? Entrar em contato com os credores e ver como que você vai fazer para pagar essa dívida, como que fica melhor para eles, para você, principalmente para você, né? E tem a outra questão, que é fazer renda extra e pagar as dívidas, fazendo renda extra e pagando, fazendo renda extra e pagando, sem muita escolha de qual que você vai fazer, só fazendo renda extra. Nós vamos fazer um formato híbrido, né, que é juntar a renda extra, fazer bastante renda extra, e aí nós vamos juntar bastante esse dinheiro e entrar em contato com os bancos, as coisas que a gente deve, e fazer uma renegociação, tentar pagar o mínimo possível desse valor aqui. Nosso valor é de 11 mil, a gente vai tentar pagar o mínimo possível. Então, vamos supor, se eu tenho aqui uma dívida de R$ 1.000, quando eu juntar R$ 500, eu vou entrar em contato com o banco e ver se eu consigo fazer uma renegociação e ganhar um descontão aí, né? E parece impossível, mas é possível sim. Já vi gente que devia 50 mil e pagou em 10 mil, né? Tinha gente que devia 150 mil e pagou em 45 mil, isso eu já vi. Então, é bem possível. Eu vou usar esses cartões de desafio que tem no meu planner, tá? Esses aqui são os desafios pessoais, assim, né? Mas tem desafio de reforma, por exemplo, quando eu quero juntar um dinheiro, quero juntar R$ 1.000 para reformar o meu banheiro. E aí eu vou dividir, né, esse valor aqui, coloca aqui, ó, o valor do desafio, quando que eu vou iniciar e quanto que é o meu aporte mensal, quanto que eu vou guardar para fazer esse desafio. E aí eu vou usar esses desafios também para fazer essa quitação de dívida, para juntar esse dinheiro. Isso daqui é muito bom porque ele vai te dando, não sei se vocês gostam, né? Mas ele vai te dando motivação. Toda vez que a gente juntar um valor, a gente preenche aqui, ó, pinta o quadradinho. E aí esse valor que a gente vai juntando, a gente vai colocando dentro do envelope. Esses aqui são os envelopes, tá vendo? Ele vai assim, ele vai numa folha inteira, né? Você corta, depois recorta direitinho aqui e monta o envelope. E esse daqui é o da manutenção do lar, mas tem pagamento de dívida e tal. E aí, nesses envelopes, no meu caso, eu vou colocar notas falsas, que são essas notas aqui que também vai no arquivo do planner ou vai assim no planner físico, tá? Se você for comprar comigo. Essas notas aqui são porque assim, ó, eu vou juntar dinheiro na conta, né? Porque qualquer juros que entrar lá, seja R$ 1, 10 centavos, é dinheiro. E aí eu gosto de ter em casa, em mãos, o controle sobre quanto que eu estou guardando. Então, vamos supor, eu coloquei R$ 100 lá no meu CDB, na minha conta, aí eu pego esses R$ 100 e coloco dentro do envelope, no envelope respectivo, né, ao que eu estou juntando. E aí
eu vou sempre tendo controle, até porque lá no CDB, onde eu guardo, que é o Mercado Pago, não tem como você colocar assim, esse valor é da dívida tal. Não, você só coloca lá o CDB e fica o valor fechado, entendeu? Não tem como você ir separando por categoria. E na minha casa, na minha vida, na minha cabeça, tudo funciona por categoria, tudo separadinho. Então eu prefiro fazer assim, aí eu uso as notas fake só para ter esse controle de quanto que eu já coloquei em cada envelope. E aí eu tenho envelopes para tudo quanto é coisa da vida. E esse daqui faz parte do planner, tá? Ó, os desafios, material escolar, né? Para quem tem criança. Eu faço assim, eu vou juntando dinheiro o ano todinho e colocando na conta para no começo do outro ano eu ter o dinheiro para comprar o material e não ficar aperreada e tal, entendeu? Eu pretendo fazer R$ 4.000 de renda extra, né? A gente tem que fazer R$ 4.000 de renda extra todos os meses, no mínimo, para poder arcar com tudo, porque a gente precisa colocar no nosso financiamento da nossa viagem R$ 3.000 todo mês, de 2.500 a R$ 3.000 todo santo mês. E pretendemos juntar mais R$ 1.000 para colocar na conta todo mês, para quando der um montante bacana a gente ir pagando a dívida. Então a gente precisa fazer R$ 4.000 por mês para pagar dívidas e fazer também a nossa viagem, a nossa mudança para a Europa. Eu tô tentando fazer renda extra de todas as formas, principalmente aqui na internet, né? Quer dizer, principalmente não. Praticamente só aqui na internet. Tem algumas rendas físicas que eu faço aqui em casa, né? Como agora mesmo, eu vou fazer um valor agora. Vou deixar para um próximo vídeo. Próximo vídeo vocês vão ver. Mas, enfim, tô tentando fazer renda extra de todas as formas possíveis. Quero ficar sempre compartilhando com vocês as rendas extras que eu vou fazer. Coloca aqui para mim se é do interesse de vocês. Eu acredito que sim. Se você está inscrito aqui nesse canal é porque você quer saber como que a gente vai lidar com as finanças, como que a gente vai juntar dinheiro, como que a gente vai fazer para realizar o nosso sonho, né? Então, acredito que seja do interesse de vocês. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Para mim saber mais ou menos o que vocês querem ver aqui no canal, para me dar um pouquinho um norte. E é isso, gente. Esse é o valor da nossa dívida e esse é o nosso plano para pagar. Se você quiser comprar esse planner físico, ele vai assim, completinho, encadernado, já colocadinho aqui as coisas direitinho. Vai também com as outras ferramentas que tem nele. Que, na verdade, esse planner, ele é a minha organização tirada da minha cabeça e colocada de forma física para poder vender para vocês. É crise em forma de papel. Exato. É a minha mente aqui em forma de papel. E se você quiser comprar, né, ele vai completo, vai com os envelopes, tudo direitinho. Vai com as tags de desafio para você se desafiar a juntar o dinheiro. O nosso desafio é essa viagem, né? Essa mudança que a gente vai fazer. Mas o seu pode ser outra coisa. O seu pode ser um carro. O seu pode ser uma casa. O seu pode pagar dívida. Pagar dívida. Os seus desafios podem ser várias coisas. Vai também com a outra parte do desafio. Depois eu vou mostrar para vocês. Se você quiser ver direitinho exatamente como que funciona o planner, coloque o link para mim, que a gente vai estar gravando um vídeo bem certinho para vocês. Mas caso você não queira comprar esse planner, ele custa R$ 80 físico e R$ 25 no PDF, para você imprimir na sua casa, só vale a pena se for imprimir em casa. Só vale a pena se imprimir em casa. Porque se você for pagar na Lan House, é uma porrada. Dá mais de R$ 200, porque é um planner muito completo, tem muita coisa aqui. Mas enfim, se você quiser comprar, né, no formato que eu indico comprar o físico, até porque foi uma forma que eu fiz para facilitar para elas, porque as meninas queriam comprar o plano e falou: Cris, eu comprei, mas não está dando para imprimir. Então eu investi, né, nas coisas de encadernação e tudo mais, investi em papel para poder um tempo para organizar, para fazer, para criar para vocês, se vocês quiserem comprar, assim fica melhor. E é R$ 80 com frete grátis já. Tá? E vai tudo mastigado, né? Vai tudo direitinho, os envelopes já vão tudo impresso, você só vai recortar quando chegar na sua casa e fechar o envelope direitinho. Já foi. Mas é isso, caso você não queira comprar também, não tem problema nenhum, faça isso que a gente fez, faça essa análise direitinho das suas contas, das suas dívidas, anote, veja qual que é qual a forma que você vai fazer para pagar. Não tem problema, pega um papel, né, um papelzinho, um caneta normal, pega um papelzinho, separa
Um caderno só para você fazer a gestão do seu dinheiro. É a melhor coisa que tem, gente. Dívida sem planejamento não é nada. Dívida sem o seu controle não é nada. Dinheiro, quer dizer, sem controle não é nada. Ele vai embora assim que você nem percebe. Eu aprendi isso com ela. Uhum. Eu era péssimo. Péssimo. E durou, e foi difícil. Foi difícil colocar isso na cabeça dele, porque ele achava que eu queria me intrometer no dinheiro dele. Ele achava que não, que ninguém se mete na minha vida. Que eu sou dono da minha cabeça, que eu sei o que eu tô fazendo. Era assim. Sei o quê. Era assim o tempo todo. Hoje eu tô seus pés. Mas enfim, gente, é isso. É meu amor. É isso, né, meu amorzinho, linda, maravilhosa. Basta. E você que tá aí nos assistindo? Você mesmo, galera, Tá vendo? por favor, se você quer acompanhar essa rotina longa, Essa jornada. essa jornada, rotina não, jornada, Exato. se inscreve aí no nosso canal, né, meu amor? Tô vendo lá todo mundo assistindo, não se inscrevendo, tá vendo? Todo mundo assim, com a mão assim, Não, anotando as dicas que a gente já começou a passar aqui. anotando a dica. E não se inscreve no canal. Se inscreva no canal, tem muito mais pra vir por A gente aí. vai compartilhar todo esse processo, né? Desde como a gente está compartilhando, a gente saber quanto que deve, quanto que vai fazer, até quando a gente tiver, ó, Tchau, Brasil. Até mais. até mais, vai, até nunca mais. As Orops. Imagina a Georgina nas Orops. Ah, meu Deus do céu. Nem te falo. Tchau, gente, até o próximo vídeo.